Fofocal de hoje está cheio de polêmicas e novidades. Uma nova treta envolvendo o TTK que tá diferente depois da terceira temporada e está dividindo ainda mais a comunidade. Tem player BR indo jogar nos Estados Unidos para tentar a vaga no campeonato mundial, o Flames que foi banido no primeiro dia de Verdansk, e teve o Nano também soltando aí uma opinião sincera em um desabafo sobre o Aim Assist, foi mal interpretado e teve uma mini tretinha aí. E no momento noob emocional de hoje, o papo é reto. Como ganhar uma discussão aí da sua namorada, seu chefe ou aquele familiar chato sem virar tudo uma briga? Sim, é possível, mas exige aí certo nível de inteligência emocional e uma comunicação não violenta também. Eu sou o Fast e tá começando mais um Fofocal, o jornal do Call of Cast, onde a gente traz as últimas notícias que agitaram aí a comunidade de COD no Brasil, sempre é claro com muito respeito, bom humor e discussões saudáveis aí sobre inteligência emocional e saúde mental. Então, vem comigo. E pra vocês não falarem que aqui só tem notícia ruim, bora começar o Fofocal de hoje com uma notícia muito boa e insana que pode agregar muito pra comunidade brasileira aí de Warzone. Isso pode mudar e moldar o futuro do competitivo do game aqui no nosso país tupiniquim. A organização Big Gamers anunciou o projeto chamado Road to Glory, e basicamente vai levar players brasileiros aí de Warzone para passar 5 meses nos Estados Unidos entre maio e setembro para um treinamento internacional. Bora entender isso daí. E eu já tô aqui com o site IGN aberto, que trouxe essa matéria completa. Vou estar deixando aí o link na descrição, caso vocês queiram ler. Mas basicamente os nomes confirmados aí para esse bootcamp são o time aí formado, o trio, na verdade, composto pelo Nano, Ericzinho e o Tabacudo, que agora tá aí se posicionando como Tabex, sei lá como é que fala o nome dele, mas não é mais Tabacudo não. Lá fora os caras vão treinar pesado, jogar torneios regionais e disputar aí 2 vagas pro eSports World Cup, que é basicamente a Copa do Mundo dos Esportes Eletrônicos que acontece lá na Arábia Saudita. E segundo a organização, não vão ser treinamentos só em volta do joguinho não. Eles também vão aprender a se posicionar mais como criadores de conteúdo, com diversos treinamentos aí de imagem e redes sociais. O que é muito legal, né? Já que a gente vê vários jogadores aí que não tem uma presença digital muito forte, que ficam focados mais ali nas lives e tal. É claro que é muito difícil você conciliar duas coisas, você ser influenciador e pro player e cuidar de um monte de rede social. A gente tá ligado que o competitivo de Warzone no Brasil não existe, mas lá fora eles têm diversos campeonatos e tem mais apoio também e mais financiamento da Activision nessa parte. Quem sabe aí não é um pontapé inicial para eles olharem mais aí pros jogadores brasileiros. Goste você desse time ou dos players que estão nele ou não. Isso é uma baita oportunidade pra gente que gosta e se importa aí com o nosso joguinho, não é mesmo? E eu queria aproveitar que a gente fala bastante sobre saúde mental aqui nesse canal, pra falar pra Big Gamers também, de repente, até disponibilizar um psicólogo pro time se já não tiver nos planos. E a gente sabe que pra jogar competitivamente, você tem que ter uma inteligência emocional muito forte pra poder lidar aí com frustrações, horas e horas de treinamento, isolamento social também, que a gente sabe que tem que ficar muito tempo ali no PC. E a gente tá ligado aí que nos últimos anos os brasileiros não performaram tão bem assim como a gente esperava nesses campeonatos internacionais, porque o nível lá fora é muito diferente dos daqui, né? Uma coisa é você tá competindo contra mim e vocês aí de casa que são jogadores casuais, outra é você estarem competindo contra os melhores do mundo. E é claro, se a Big Gamers também quiser contratar alguém para fazer coberturas, entrevistas, bastidores, podem entrar em contato comigo pra gente fazer um orçamento, de repente bolar um projeto aí juntos, porque eu tenho anos de experiências nessa parte aí de cobertura, apresentação, e modéstia à parte, eu sou o melhor entrevistador desta comunidade, e não sou eu que tô falando não, os convidados que passaram aqui, dentre eles muitos que vocês conhecem, hein? Hayashi, Bruno Caprio, Airinho Joga, Funk Black Cat, todos eles que passaram aqui nas entrevistas do Call of Cast, elogiaram muito a minha dinâmica, a minha comunicação, as perguntas também, então bora lá movimentar ainda mais essa comunidade que merece um conteúdo de qualidade. E até o Airinho comentou essa novidade aí, compartilhando o trailer de anúncio desta campanha aí, né, do Road to Glory, falando que a Big Gamers e New Icons são orgs aí que estão ativamente promovendo o competitivo de Warzone no Brasil. Só desejo sucesso, acho massa demais.
E recentemente o Nano também aproveitou para fazer um desabafo sincero e mandar uma direta também para jogadores aí de Warzone que usam mouse e teclado ao invés de controle. Discussão essa que eu tô ligado que já é antiga e recorrente na comunidade e sempre vem à tona alguém falando alguma coisa polêmica em relação a isso. E eu tava até vendo a live do Ninex no primeiro dia de Verdansk que eu vi ele comentar em certo momento da live também que ele gostou muito da atualização, do mapa, das novidades que o game trouxe aí, mas que ele ainda acha que falta só um nerfzinho no Aim Assist, mas que ele sabe que eles não vão fazer isso. Mas bora lá ver o que o Nano falou. Engraçado que desde que mouse e teclado descobriu o Aim Assist, nenhum mais joga mal. Se morreu é só falar sobre o Aim Assist que tá pago. O cara pode fazer a pior play da vida dele, jogar com a bunda, mas se reclamar do Aim Assist no final tá feito. E o Lucas fez um comentário bem pertinente que o Nano até concordou com ele. Cansei de sofrer. Joguei no mouse e teclado por anos, migrei pro controle. Se quer jogar COD, não adianta reclamar. Aprenda a jogar no controle. Caso contrário, vá para outro jogo ou aceite que o jogo é como ele é. É aquela velha história, né? Não pode com o inimigo, junte-se a eles. Aí o Stolen comentou: então, mano, eu concordo que a gente reclama bastante do Aim Assist, mas falando por mim, eu digo na maioria das vezes que joguei mal ou o cara mandou melhor. No entanto, eu queria que tu tirasse uma semana ou até mesmo mais para jogar no mouse e teclado e tentar ver o quão diferente é. E digo isso na maior humildade do mundo, porque eu sei jogar nos dois e sei que tá diferente. Acho que é sempre legal saber os dois lados, mas não discordo que os cara morrem e na vez em questão não foi o AA. Aí o Nano respondeu falando: esse é o intuito do post. E ele tá se referindo a essa parte aqui, né? Que os cara morrem na vez em questão não foi o Aim Assist. E o Stolen fala: eu sei que foi o intuito, mas eu repito e convido novamente você a jogar no teclado e mouse durante os dias e ver o quão diferente é do outro lado, como o NG Vieira fez uma época. Seria um bom conteúdo e tu teria mais com o que comparar. Olha, de fato, seria um ótimo conteúdo ver jogadores profissionais aí jogando no input que não é o dele, né? Acho que você não entendeu o intuito em querer fazer essas comparações, mas irei explicar novamente. Acho que a grande maioria sabe que o controle está na frente do mouse e teclado, justamente pelo COD ser moldado para controle, e eu me incluo nessas pessoas. O fato é que virou rotina chorar pra Aim Assist sem nem ver a kill cam, jogar de maneira burra e usar a desculpa de ser MT para uma jogada ruim. Esse é o intuito. Aí o King Friends comentou: Stolen, você nem reclama tanto, bro. Tá dentro da normalidade. Mas Tony, aquele ceboso chato do Snarf, não dá. Ontem queria ver a live do Nine Ronaldo e tinha esses papagaios falando de Aim Assist. E esse comentário do José aqui eu sei que vai fazer sentido pra muitos de vocês aí, ó. Chatos pra carvalho, eu sou um dos fudidos que jogam no controle de Play 4 numa TV de merda e todo dia vinha algum streamer chorão reclamar de Aim Assist. Aí após ler esses comentários, o Nano precisou vir a público novamente e dar um retweet nesse tweet que ele fez, falando aí da interpretação de texto da galera. A rapaziada está tão bitolada que a interpretação de texto está defasada. Concordo que o Aim Assist precise de um pequeno nerf, principalmente o rotacional. Aliás, eu estou usando uma configuração no Warzone que diminui o Aim Assist justamente por ser forte de perto e não conseguir mexer no sua mira com facilidade, que é o dinâmico 0.50. No competitivo isso seria bom, mas para a saúde do jogo de forma geral, acho difícil isso acontecer. COD é um jogo casual que afetaria diretamente aos casuais. Se no competitivo do jogo o Aim Assist tivesse um nerfzinho principalmente de perto, seria perfeito. Porém o choro ia continuar igual. Não é sobre input desbalanceado, e sim sobre ser passado para trás. Ó, e o FMA Araújo lançou um desafio pro Nano ali, ó. Mostra pra galera que você é bom no COD e não no Aim Assist. Bota o mouse e teclado como deveria e passa uma semana jogando COD contra controle, pra ver se tu vai dropar 30 mais bonecos. Mamão descredibilizar a reclamação de geral. Controle é pra console, 300 FPS e controlão? E não foi só o Nano que se pronunciou publicamente sobre isso não. O The Darkness também falou uma parada e vamos lá ver o que ele disse. O jogo tá maravilhoso, a única coisa ainda triste é a falta de punição pro Aim Assist. Uma vez que cravou a mira é 100% de acerto. Mouse e teclado errou um tiro, já perdeu a fight. De resto, precisa mexer em mais nada que tá delícia. Pô, mano, eu queria que o Aim Assist na minha mão fizesse essa mágica aí de mirar sozinho, porque na minha, meu amigo... Na minha opinião, eu acho que eles deveriam pelo menos rever o uso do Aim Assist pra galera que joga no PC. Deixa a galera de console lá quietinho, no canto deles. Eles já jogam em muitas de vantagem aí em relação ao PC, né? Que você consegue aplicar
filtro, usar aplicativo de terceiro para refinar ainda mais o Arma Assist, tirar recorde da arma. Esse monte de coisa aí que vocês vivem acusando os streamers de usar. E eu tô ligado que tem uma galera do console que vive sofrendo com essas paradas, ou até mesmo sofrendo por skill-based matchmaking, que é um outro assunto bem polêmico na comunidade de COD aí. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo que tá no COD é pra ser o melhor naquilo, nem todo mundo quer ser metido a pro player, só quer chegar, jogar e se divertir ainda mais ali em lobbies casuais que não valem absolutamente nada além da sua diversão. E nos últimos vídeos aqui do Fofocal eu venho falando bastante pra vocês do LagoFest, que é um aplicativo aí que melhora a sua conexão, aumenta o seu FPS e também te coloca em alguns lobbies mais fáceis aí. E se você é uma das pessoas que é contra o uso de VPN, essas paradas de achar lobbies mais fáceis, tudo bem, você não é obrigado a usar. Mas tem um monte de gente que gosta, que só quer entrar no jogo pra matar um monte de boneco, assim como muitos streamers e youtubers fazem aí pra pegar gameplays aí com high kill. Porque a gente sabe que não é numa play competitiva ali no Ranked Play que ele vai pegar 90 bonecos na ressurgência, né? E como eu tô ligado que a maioria de vocês joga no console e tá tendo dificuldades aí de conectar o LagoFest, ou até mesmo achando que tem que comprar um modem especial da plataforma, não, gente, você não precisa de nada disso. E eu já tô aqui no meu aplicativo do LagoFest, e depois que você clicar no link que tá aí na descrição, no comentário fixado, é só você vir aqui em consoles, selecionar a sua plataforma que você joga, aí você vem pra tela inicial e pesquisa o jogo que você quer jogar, como Call of Duty. Pesquisei aqui, ó, Call of Duty, tem vários jogos aí da franquia. Aí eu coloco aqui, ó, Call of Duty. É que eu tô no PC, né? Então é um pouquinho diferente, mas eu venho aqui, seleciono, sei lá, PlayStation. Escolho aqui o servidor da minha preferência e clico em alterar a localização. É simples assim. Mas para não tomar muito tempo desse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição com um tutorialzinho que tá num doc que eles me mandaram para ajudar vocês aí. É muito simples, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com eles, fechou? Inclusive, nesse mesmo documento mostra uma forma de você usar o LagoFest sem ter um PC, porque tem muita gente que só tem um console, né? E além do LagoFest funcionar para outros N jogos aí, você tem a função Easy Lobby para você cair em lobbies mais fáceis, e também tem o GeoFilter, que clicando aqui, ó, você consegue selecionar a melhor rota aí para você e garantindo partidas aí com menos lags e travamentos, tá? E também tem o FPS Boost, cara, que olha só, é só você vir aqui, clicar aqui, ó, bum! Aí você vai ter mais FPS aí no seu codzinho. E baixando pelo meu link aí na descrição, você ganha um dia para você testar, e se você vir aqui na tela inicial, resgatar código e usar o meu código FAST, que é o mesmo que garante também 30% de desconto caso você queira assinar, você vai ganhar mais um dia premium aí de LagoFest para você testar à vontade, como eu fiz aqui ao vivo, ó. E pode ficar tranquilo que isso não causa banimento nenhum, fechou? E por falar em banimento, mais um streamer aí conhecido na comunidade foi de Gulag e caiu aí na temida Shadow Banizada. O problema é esse que continua atingindo aí diversos jogadores e não é de hoje. E pra quem não tá ligado do que é Shadow Ban, resumidamente, o jogo entende ali que você é suspeito e ele não te bane oficialmente, mas te coloca em lobbies com outros suspeitos também. Tipo outros cheaters e hackers e outras pessoas aí que foram denunciadas e que estão sob suspeita. Sob investigação, na verdade. Geralmente isso acontece quando você recebe muitas denúncias seguidas, mesmo que injustamente. A Activision coloca sua conta em observação e geralmente volta aí entre 15 ou 5 dias, mas pode durar muito mais, ainda mais se você caiu mais de uma vez na lista de Shadowban aí. E o Flames falou: tomei Shadowban no lançamento de Verdansk e até agora não saiu. E eles falaram que iriam diminuir o tempo que a conta fica em análise. Muito desanimador esse sistema, cara. Eu só queria jogar e fazer as lives. Agora o que é muito desanimador também é você estar assistindo esse vídeo até aqui e ter esquecido de deixar o seu like, porque o dislike você não esquece se você não gostar. E aproveita que se o botão de hype estiver disponível aí embaixo, clica nele pro YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas e se inscreva no canal também se você tá curtindo o conteúdo e gosta de jogar COD Warzone. E no tweet seguinte ele já faz um apelo marcando aí todas as contas do COD e falando: cadê meu streamer mode de volta, pelo amor de Deus? E o Leonardo ali, ó, muito motivador, metendo um: velho, desiste, você é muito azarado, vira CLT, na moral, o Shadowban já faz parte da sua caminhada. E eu vejo diversos comentários de vocês aqui no Call of Cast falando também que já desistiu do jogo, desinstalou, abandonou mesmo. Tem muita gente que joga no PC, que falam que tem mais chance de você cair no Shadowban do que jogando no console. Tem gente que sai do PC pra jogar no console pra tomar menos Shadowban e ainda assim acaba tomando também. Então realmente é muito tenso você dar caro aí, pagar caro num jogo e não poder jogar o próprio jogo, cara. E às vezes você tá sendo Shadowbanizado aí de
forma injusta, porque a galera fica lá reportando e denunciando, mas alguma coisa tem que ser feita nesse sistema que a gente já viu que é muito falho, não é mesmo? E uma outra coisa também que tá incomodando a comunidade e não é de hoje é sobre aquela skin overpowered do Exterminador do Futuro, que pra quem não tá ligado, ela é aquela skin lá que tá difícil de ver em certos cantos do mapa e tudo mais, só que ontem eles falaram que fizeram um nerf nessa skin, juro, gente. Se liga no nerf, a ponto até do Hayashi fazer um meme sobre isso. Aqui na esquerda é a skin antes do nerf e aqui na direita é a skin depois do nerf. Sério, mano, não... Aí o Hayashi foi e compartilhou que esse meme dessa velhinha aqui mudou de water pra água, né? Muito bom, muito bom. E até o Hugo comentou, eles fizeram uma cagada enorme trazendo uma skin como essa. E o pior, conscientes disso, já que não é a primeira assim. Verdade, a gente teve a Rose lá no Warzone 1, a gente já teve o Groove também no ano passado, que é tipo aquela skin cheia de galho lá. E o que é agravável é ser um personagem que eles não possuem direitos para realizarem mudanças drásticas. Agora é se virar pra sair do buraco onde se meteram. E a volta de Verdansk aí deixou muitos jogadores contentes, porque realmente o mapa tá bem divertido, o feeling tá um pouco mais parecido com o que a gente tinha no Warzone 1 aí, mas tem duas coisas que está incomodando e muito a comunidade. Uma delas são os servidores brasileiros estarem super instáveis e a gente só tá caindo contra chilenos aí e pegando em média servidores aí com 55 de ping, o que atrapalha muito a experiência de quem joga aqui no Brasil. Segundo eles, a falta de lobbies BR não tem nada a ver com falta de jogadores, e sim um problema de rota, que ainda eles estão de rota de servidores, eu não entendo muito dessa parte, que eles já estão de olho aí pra tentar ajustar. Nossa, minha dicção hoje tá que tá. Mas a nova polêmica que eu mencionei no título desse vídeo, que tá dando o que falar e dividindo ainda mais a comunidade, foi a diminuição do TTK que eles trouxeram aí nessa nova atualização. Que basicamente TTK, o Time to Kill, é o tempo que você leva pra morrer desde o primeiro tiro que você tomou até o último. Quanto menor o TTK, mais rápido você morre. Bora lá ver como é que tá a discussão em torno disso? E o Ericzinho, o jogador profissional que tá no time do Nano e na B-Gamers lá, que vai pros Estados Unidos, como eu falei no início do vídeo, fez um tweet falando assim, ó, esse TTK tá nojento de verdade. Tô morrendo em milésimos pra um cara nada a ver. Aí o Airinho retweetou dando a opinião dele ali. 100 de ping, mais TTK baixo, mais solo, eu vou pro céu certeza. E tem muita gente reclamando aí que tá falando que tá muito mais difícil jogar o modo solo do Warzone e conseguir ganhar aí. Eu vi uma galera tipo Doubles e o Cap falando que tá treta mesmo, é claro, né? O nível de jogadores aumentou muito desde a primeira versão de Verdansk e afins, né? Aí o Ericzinho respondeu aqui, ó, pô, de verdade, TTK, placa, esse bagulho de só achar lobby chileno tá me tirando do sério. Até ontem achei lobby até 5 da manhã full BR e agora só cai em lobby chileno. E o Cadu fez um comentário ironizando a situação. O KKK, os caça-kill pira no BR que é pra ser casual, o BR no caso Battle Royale. O Warzone OG é isso aí, correr igual maluco pra pegar mais kill, toma rasgada do Zé Casinha. Os caras querem imitar o TTK baixo do MW 2019, mas não quer incluir o feeling das armas antigas e consertar a merda do hitmark que quando você tá derrubando os caras você nem sabe se derrubou. Esse jogo consegue errar até quando acerta. E o Rafield aí, outro streamer também muito querido e conhecido na comunidade, principalmente depois da polêmica que ele teve envolvendo aí ele, o Tony Boy, numa jogada lá na primeira Verdansk, que vocês devem estar ligados, fez um desabafo sincerão também. Vou ser honesto aqui, nova Verdansk está incrível e super divertido, mas a movimentação não é nem um pouco parecida com o Warzone 1. Eles disseram que deixariam algo mais ou menos parecido. Tá vendo por que vocês têm que esperar o jogo lançar e não cair só nas paradas que eles falam? Mas não está, e existem 3 problemas no game: TTK de papel, falta de placas e falta de dinheiro. Mas o jogo está simplesmente incrível, tá divertido e zero bugs. Essa foi realmente uma atualização muito boa e atendeu as minhas expectativas. Claro que acabo encontrando alguns cheatados, mas no geral tá sendo uma experiência muito boa. E é claro, como tudo na vida, uma parada vai agradar umas pessoas e outras nem tanto. Mas, por outro lado, a Rayana foi uma das que gostaram dessa nova atualização aí no Time to Kill. Bora lá ver o que ela falou. Eu prefiro o TTK como Star por 3 motivos. 1. Time to Kill do Warzone 1 era tão baixo quanto esse, eu não clico para controle de perto com TTK alto e tá muito mais emocionante e difícil de ganhar uma partida em Verdansk porque o seu senso de previsão tem que ser muito mais incisivo. Caramba, a Rayana como sempre sendo uma das poucas sensatas, o pessoal reclama de tudo.
nada nunca tá bom. As únicas coisas ruins agora são pouco dinheiro e tirar umas lojas. Regame depois da terceira save, quase impossível. E ela também fez um comentário muito pertinente sobre a falta de balões em Verdansk. Vocês estão sentindo falta aí dos balões de remobilização? Não senti falta nenhuma do balão de remobilização em Verdansk. Muito bom ter que pensar em rotacionar antecipadamente, usar veículos e não se preocupar com gente voando na sua cabeça do nada. Ô galera, eu não sei vocês, mas os veículos também estão com problema pra virar pra um lado e pro outro. Não sei se é um problema exclusivo do mouse e teclado, que eu tava jogando esses dias e eu pegava os veículos e não conseguia virar pra um lado e pro outro, velho. Só conseguia ir pra frente e pra trás. Isso trouxe o ritmo que o Warzone perdeu há muito tempo, onde virou um kill racing sem objetivo. Espero que não coloquem de volta. Rotacionamento é um atributo importante em um Battle Royale que todos os players deveriam aprender a dominar e jogar de forma inteligente. Não jogar um balão que te lança de um lado do mapa pro outro sem dificuldade nenhuma. E um outro streamer também que saiu em defesa do novo Time to Kill é o Forever, que falou: jogador de COD chora muito, kkkkkk. Essa nova atualização com a vinda de Verdansk está top demais. E já estão reclamando do Time to Kill. Querem mesmo que seja difícil matar com um trollão com mira robótica. E como é difícil, né, galera? Você trocar ideias, até mesmo discutir com as pessoas que têm uma visão diferente de você sobre certo assunto ou produto, ou seja o que for. E como eu falei no início do vídeo aqui no resumo do que a gente já tá falando, no momento noob emocional de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre aí como ter discussões e até mesmo ganhar uma discussão. E é um desafio muito grande pra gente que não é ensinado, né, a pensar dessa forma. E a gente tá ligado como é difícil você se comunicar na internet hoje. Eu não tô falando de uma boa dicção ou de falar palavras bonitas, mas sim falar o que você pensa ou acha ou como você está se sentindo, sem fazer com que o outro se sinta atacado, sabe? Porque no meio de uma discussão, você tem dois caminhos, ou é atacar ou se defender. As pessoas não buscam ali uma resolução, ela tenta fazer o outro mudar de opinião. E se tem uma parada que eu comecei a estudar uns 2 anos atrás, que mudou a minha vida, mudou a forma como eu me relaciono com a minha família, com os meus amigos, com ficantes, com colegas de trabalho, que foi começar a estudar aí comunicação não violenta, que você aprende formas aí, ferramentas de você comunicar o que você tá sentindo sem atacar o outro. E pra gente entender melhor um pouquinho sobre isso e debater aqui também, eu trouxe 2 videozinhos rápidos pra gente ver. O primeiro deles é da cantora e compositora Larissa Luz, que trouxe uma reflexão aí sobre o que é essa comunicação não violenta que eu tô tentando falar aqui pra vocês. Um diálogo, principalmente quando as pautas são sensíveis, né? Eu vejo que não há solução senão a gente ter paciência e vontade de estabelecer uma comunicação não violenta, como prega o Rosenberg, né? Não é para abafar a nossa raiva, mas para a gente ter uma inteligência emocional, para prestar atenção nas nossas necessidades, nas necessidades do outro. Aprender a discordar também, sabe? A gente pode discordar, pode, inclusive, acabar a conversa sem ter um convencido o outro, mas refletindo sobre aquele ponto que o outro trouxe. Fala sobre narcisismo no livro, acho que tem muito a ver com isso, essa vontade de ter razão. As pessoas querem ganhar, não é sobre ganhar, é sobre estabelecer uma negociação. E essa parada de ganhar, se você parar pra pensar, muitos casais discutem por causa disso, porque parece que vira uma competição pra ver quem tem mais razão ou menos razão. Parece que as pessoas não buscam ali uma resolução pro conflito, e sim buscam estar certos, tá ligado? E isso acaba virando uma competição, não uma resolução. E obviamente tudo isso que eu tô falando aqui não é uma indireta pra nenhum dos mencionados nesse vídeo, tá? A ideia aqui é só pegar um tema que está em alta na nossa comunidade e trazer aqui pra nossa vida real. E o segundo vídeo aqui é de uma pessoa que eu gosto muito, cara, um profissional excepcional que me ajudou muito em momentos muito difíceis da minha vida através dos seus vídeos e reflexões também, que é o Dr. Marcos Lacerda, que tem um canal no YouTube aqui onde ele fala sobre saúde mental, relacionamentos interpessoais, inteligência emocional, temas esses que, mais uma vez, a gente não é acostumado a consumir, a gente não é ensinado na escola ou por nossos pais, a gente não é ensinado a dar nome às paradas, né? A dar nome ao que a gente tá sentindo. E nesse corte específico ele fala aí sobre como você se comunicar melhor e ganhar uma discussão aí. Vamos lá ver. Sempre que a gente começa a falar com alguém, tem 2 formas. Eu posso falar de mim.
ou eu posso falar do outro. E normalmente a gente começa falando do outro. E quando eu falo do outro, o outro vai se sentir atacado e vai atacar de volta. Nós somos mamíferos, como quaisquer outros, e vamos atacar. Então é assim, tenta sempre falar de você e não do outro. O que é falar do outro? Olha, você fez isso e você devia ter feito aquilo e você não podia e você não devia. Outra coisa é eu falar de mim. Olha, você fez isso. E quando você faz isso, eu me sinto assim, assim, assado, me acontece isso, eu fico, eu tenho vontade de ir embora, eu tô falando de mim. Ah, mas você está dizendo que eu não tô falando de você, eu tô dizendo como eu me sinto. Nem tudo é sobre a gente, né, galera? E parece ser uma frase meio óbvia, mas na prática a gente não leva isso muito ao pé da letra, não. E tem uma frase que eu gosto bastante, eu levo como lema de vida, assim, que hoje em dia eu prefiro ter paz do que ter razão. E às vezes você pode ter até razão no meio de uma discussão, mas se o outro lado não tá pronto para ouvir a verdade, ou não quer ouvir, não quer entender, ou só enxerga o lado dela, não vai adiantar de nada você ficar debatendo com outra pessoa. É tipo você falar com uma porta esperando que ela te responda. Então muitas vezes uma forma de você ganhar uma discussão é simplesmente isso, tipo, olha, falando, eu entendo o seu ponto de vista, eu já expliquei o meu lado da história também, mas já vi que a gente não vai chegar num acordo, então tá tudo certo, cada um continua pensando como bem entender. E eu ando recebendo bastante mensagens de vocês aí, falando desse bloco específico do Fofocal, chamado Noob Emocional, onde a gente troca essas ideias sobre psicologia, sobre comportamento humano, saúde mental e afins. Eu tô pensando seriamente em criar vídeos exclusivos aqui pros membros deste canal, pra gente falar sobre esses assuntos também e buscar essa evolução na vida real também, não só nos games. Ah, Fest, então por que você não faz esses vídeos e deixa público, já que você quer ajudar e trocar ideia sobre isso? Porque não é o tema principal desse canal. No canal, a galera que tá aqui é interessada em COD. E eu quero atingir esse público que eu sei que não busca muito essas paradas de inteligência emocional e usar o game como ferramenta pra gente falar sobre isso. Então, de repente, a gente fazer umas lives ali exclusivas, ou até mesmo uns vídeos ali enquanto eu jogo e durante a gameplay eu vou trocando ideia sobre isso, sabe? Como se fosse uma conversa mesmo, sem muito roteiro, mas pautado, sabe? Aí lá eu consigo publicar esses vídeos sem ficar pensando em visualizações e tudo mais, é ser mesmo um espaço seguro pra gente trocar ideia sobre masculinidade, saúde mental, sexo, drogas, assuntos que muitas vezes são polêmicos aí, mas que fazem parte da nossa vida, né? Até porque nem só de COD e jogos vive o homem. Então, se vocês curtem esse assunto, considerem virar membros desse canal aqui. A partir de R$2 você consegue estar contribuindo aqui pro meu trabalho. E quanto mais eu conseguir arrecadar, mais tempo eu vou poder dedicar para esse projeto aqui, porque eu tenho outros trabalhos também para poder pagar as contas, né? Então, se vocês toparem e curtirem essas ideias, eu posso estar estruturando isso certinho e trazendo pelo menos um vídeo exclusivo aí por semana para membros do canal. Inclusive, eu queria agradecer aí ao único membro deste canal, que é o Botelho. Mano, tamo junto, meu querido. Obrigado pelo apoio. E se você curtiu esse vídeo e quer assistir mais um Fofocal, eu recomendo muito esse vídeo aqui, onde eu falo do Permaban, do Exposed do Permaban do Tony Boy, e também o esquema aí ilegal de vendas de contas no Call of Duty. Um beijo na sua nádega direita.